Bom dia! As vendas nas lojas de roupas usadas devem crescer 30% este ano. E a estimativa é que esse mercado de segunda mão ultrapasse o varejo de moda até 2024. No PEGNI de hoje, aprenda a montar um brechó e a transformar a sua loja num negócio de experiência para faturar mais. E vamos agora aos outros destaques de hoje. Arranhadores para gatos feitos de papelão viram xodó de pets e tutores. Ele salva o sofá, salva uma poltrona, porque ele tem, acho que até uma textura mais agradável do gatinho arranhar, sabe? Empresária valoriza artesãos brasileiros e as vendas aumentam. Muito melhor hoje em dia. Graças a Deus, não só eu, mas a nossa equipe inteira aqui na cidade. Empreendedora cria novas receitas para o tradicional bolo de rolo pernambucano. É o bolo de rolo na horizontal, onde o seu brilho maior é mostrar todas as camadas aparentes. Casal abre loja online para vender incensos naturais. Então a fumaça ela é bem forte, diferente de um incenso normal, e o aroma é completamente diferente. E as aulas para perder o medo de andar de bicicleta sem rodinhas. O Ricardo me ajudou a não cair. E daqui a pouco a gente volta. Aguarde! O preconceito com roupa usada é coisa do passado. Os brechós atraem a turma do mundo fashion, os preocupados com o meio ambiente e quem busca por peças mais baratas. O mercado de segunda mão está na moda. Veja agora como entrar nele. Cristina abriu este brechó na Zona Oeste de São Paulo 20 anos atrás, usando o guarda-roupa da família. Era uma sala, deu 2, 3, lá para baixo era cozinha, virou sala também. A concorrência era menor, assim como o hábito de comprar em brechós. As pessoas tinham vergonha tanto de vender como de comprar. Agora, isso acabou. Um levantamento do Sebrae apontou que desde o começo de 2021 foram abertas quase 7.000 lojas que vendem produtos de segunda mão, sejam roupas, livros ou outros objetos. Pode parecer fácil começar, afinal, muitas vezes a gente tem os produtos dentro de casa. Mas mais do que ter um apanhado de coisa para vender, é preciso ter uma série de conhecimentos para permanecer no mercado. A especialista em moda, Larissa Henrice, explica que a gestão de um brechó é como a de qualquer outra loja do setor. O estoque precisa girar, e não é só porque aquela é uma peça atemporal que ela também vai ficar para sempre no seu estoque até ser vendida, né? Então, essa questão, às vezes as pessoas caem um pouco nessa coisa de olhar que é para sempre, então vai ficar aqui para sempre. Na parte administrativa, Cristina tem o apoio do marido e sócio Flávio Zemela. É uma questão de disciplina de negócios, né? Você pode até estar fazendo uma venda boa, mas se você compra muito e você vende com uma outra velocidade, o teu capital de giro acaba, que você faz o quê? É aí que o negócio começa a ter dificuldades. O brechó do casal atende um público unissex que vai dos 20 aos 60 anos. Mas é possível também investir em nichos, como moda infantil, plus size ou mercado de luxo. Tem que buscar essa formação, essa qualificação de história da moda, sobre tecidos, aviamentos e modelagem, para você avaliar aquela peça, que valor ela tem, né? Porque você está tendo um trabalho de curadoria. Você vai precificar de acordo com o valor que ela vai ter no mercado e para o seu cliente. A consultora também dá outras dicas. Cuide da higienização e organize a exposição dos produtos. Isso ajuda o consumidor na hora de garimpar as peças. Parcelar as vendas é um diferencial do setor. Faça primeiro uma compra teste com fornecedores para ver a qualidade das peças. E fique sempre atento aos eventos da sua cidade. Então tá rolando um festival de música, as pessoas querem se vestir para esse momento. E aí você já mostra a solução para o seu consumidor. Que look você vai usar para os festivais? Às vezes a pessoa não vai lá e achar exatamente, né, a peça que ela quer, mas você pode sugerir. O mercado muda o tempo todo, então é preciso estar atento não só às tendências de moda, mas às mudanças de hábito dos consumidores. Uma delas foi o uso da internet.
Apesar de ter um site desde que o brechó foi inaugurado, estar no mundo virtual tem sido o maior desafio da Cristina e do Flávio. Uma dificuldade tem sido encontrar bons fornecedores. Não tendo novidade, o pessoal some. E o pessoal quer novidade. Quer novidade, é sempre novidade. É importante procurar um personal stylist ou consultor de imagem, os profissionais que têm contato com pessoas interessadas em vender peças. Os desafios são parte inseparáveis da experiência de montar um negócio, mas a Cristina e o Flávio estão aproveitando a alta na procura pelos brechós. O faturamento subiu mais de 25% em 2021. E quem está há 20 anos no mercado, deixa uma última dica. Porque se você comprar fora da moda, aquilo que as pessoas não vão comprar, se você não tem essa percepção, acho que a chave do sucesso começa por aí. Oi pessoal, eu sou o Edson, proprietário de 2 lojas de uma franquia de chocolates. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais da minha trajetória empreendedora. Eu já vivia esse mundo do franchising antes mesmo de virar empresário. Como advogado, eu estudei e me especializei no setor. Foi a partir daí que eu resolvi vir pro outro lado do balcão. Eu fui me capacitar, fiz vários cursos de profissionalização, mas é no dia a dia que a gente se depara e enfrenta com as dificuldades de se empreender no Brasil. Problemas que meu time e eu tentamos resolver para o negócio ir bem. Foi o que a gente teve que fazer quando veio a crise do novo coronavírus. Imagina o desespero. A pandemia, ela chegou às vésperas da Páscoa de 2020 e a gente tinha mais de R$500 mil de ovos no estoque. Com o suporte do franqueador, criamos o nosso e-commerce e fizemos promoções Leve 3, Pague 2. Naquele momento, o mais importante era vender todos os ovos e minimizar o nosso prejuízo. Mas, na área financeira, quem sempre me ajudou e ajuda é o cartão empresarial Bradesco. Com ele, eu pago fornecedores homologados, despesas com a alimentação dos nossos funcionários, além dos insumos para a manutenção do nosso negócio. Com isso, eu tenho um movimento muito grande no cartão. Daí, eu falei com o meu gerente para ter um cartão com uma gama maior de benefícios, como cashback. E ele já me antecipou que teremos isso no cartão empresarial Plus, que o Bradesco está lançando. E o Bradesco oferece cashback em todas as compras com cartão. 5% em apps de comida e mobilidade, 3% em compras com moeda estrangeira e 1% nas outras compras com o cartão. E esses benefícios é que vão acompanhar o dia a dia da minha empresa. Além disso, o cartão empresarial me auxilia no controle e gerenciamento do fluxo de caixa. Queremos expandir as nossas operações, abrindo novas unidades de franquia de chocolate ou até mesmo investir em outros segmentos. Uma coisa é certa, os produtos e soluções de negócios do Bradesco vão ser de extrema importância neste período de retomada. É isso, pessoal. Até mais. Esperamos vocês em nossas lojas. É cartão empresarial Bradesco, mas é conhecido por cashback. O tradicional bolo de rolo é reconhecido desde 2008 como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Uma microempreendedora individual inova na apresentação da sobremesa. Veja no Você no Pegne. Olá, meu nome é Maria Oliveira, tenho 36 anos, sou recifense pernambucana, morando hoje na cidade de São Paulo e vou contar para vocês a minha história com o bolo de rolo pernambucano. Eu vou contar para você como tudo começou. Eu vendia brigadeiro de porta em porta lá em Recife e desenvolvi um sabor bem particular de brigadeiro, o brigadeiro de bolo de rolo. Ao estudar sobre a origem da sobremesa, a Maria ficou ainda mais interessada. O bolo de rolo descende de um bolo português chamado colchão de noiva. Nós fizemos a adaptação da fruta que tinha abundância, que era a goiaba, desenvolvendo o creme de goiaba, e também desenvolvemos a massa mais fina, que é o que dá a característica do bolo de rolo pernambucano. Eu fiz curso com as melhores pessoas do segmento de bolo de rolo e ele é um bolo que tem muita particularidade. Toda etapa é preciso ter muita atenção, desde o ponto perfeito da massa até a abertura dele em camadas finíssimas.
O ponto do forno também é uma chave muito importante para que saia um bolo de rolo perfeito e equilibrado. Agora, a empresária inovou na apresentação. Os clientes podem encomendar o bolo de rolo nas versões mini, de meio quilo ou tradicional de 1 quilo. Tem também quadrado, de coração e até naked cake, que virou o queridinho dos clientes. É o bolo de rolo na horizontal, onde o seu brilho maior é mostrar todas as camadas aparentes. Dá também para substituir o tradicional recheio de goiaba por chocolate, geleia de lichia ou panetone. O mini bolo de rolo sai por R$ 7,00. Já o de meio quilo custa R$ 40,00. Hoje a Maria recebe de 15 a 20 pedidos por semana. Eu vendo pelas redes sociais, pelo site, pelos grandes meios de busca e plataformas de vendas. E minha vida não é só bolo de rolo, não. Além de produzir o bolo de rolo, também sou mãe de 4 filhos e é onde eu divido o meu tempo, para que eu possa atender os clientes com maestria e fazer também a minha tarefa como mãe. A empresária também oferece outros tipos de doces para festas e eventos. Agora ela se organiza para buscar novas fontes de renda. Uma delas é o lançamento de um curso para compartilhar sua experiência na cozinha. E não vou parar por aqui não. Eu quero ter uma lojinha para receber você no meu espaço, ampliar minha produção, abrir quiosques, fazer com que todo esse Brasil conheça o bolo de rolo, que é parte da nossa cultura brasileira. Um beijo para você! Se você também quer contar a história da sua pequena empresa, acesse g1.com.br/pegne e mande uma mensagem pra gente. Vai lá! Um casal de São Paulo investiu R$500 para começar um negócio de incensos naturais. Mas para se consolidar neste mercado, eles enfrentaram vários desafios. Veja só. A Mariana sempre teve dificuldade para encontrar incensos naturais. E aí eu comecei a achar lojas que vendiam, mas tudo nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, cara, por que não consigo achar no Brasil? Cansada de procurar, ela decidiu aprender a fazer os incensos. E você queria, a princípio, produzir para você mesma? Queria. Mas eu falei, gente, não é possível. Se eu quero comprar para mim, deve ter muita gente que quer comprar. O marido dela, o Reimar, também viu potencial no negócio. O casal investiu R$500 na compra de ervas aromáticas e para montar uma loja virtual. Mas logo surgiu o primeiro desafio: estocar o produto. Foi super difícil no começo, porque o incenso ele mofava, a gente não conseguia achar o jeitinho certo de fazer ele funcionar. Com o tempo, ela passou a armazenar as ervas nesta sala, onde é feita a secagem. O processo leva 15 dias. Depois vocês fazem combinações. Isso, aí tem o blend das ervas que vão chegar num aroma ideal. Como que a gente acende isso? É diferente? O funcionamento dele é outro também? O ideal é acender numa vela, porque aí ele garante que vai pegar mais fogo mais rápido. A fumaça ela é bem forte, diferente de um incenso normal, e o aroma é completamente diferente. Depois de ajustar a produção, o segundo desafio foi atrair o consumidor para a loja virtual. A solução foi investir em divulgação em sites de busca e nas redes sociais. A gente foi entendendo cada vez mais e aí virou uma super fonte ali da gente conseguir ter consistência de vendas, conseguir ser visto, conseguir crescer perfil. Outra estratégia foi lançar novos produtos e apostar no universo místico. A gente vende vela, a gente vende altarzinhos, a gente tem uma parte de cerâmica que linka aí com tudo isso, a gente tem produção disso. Tem os garras duendes que vendem super bem, banho de ervas, a gente tem escalda-pés. Hoje os empresários faturam R$75 mil por mês e já planejam abrir uma loja física. Que aí a ideia é as pessoas realmente poderem ver os produtos, terem esse contato mais tangível com as energias, né? E aí a partir daí a gente conseguia crescer cada vez mais. E nosso checklist de hoje, 5 dicas para manter em dia a saúde financeira da sua empresa. Para quem começou a empreender agora, é preciso, antes de tudo, separar as verbas pessoais e as da empresa. Misturar o dinheiro vai comprometer o planejamento do negócio. Precisa também saber onde e como o dinheiro está sendo gasto.
tem um bom controle das entradas e saídas de recursos. Assim, é possível ver onde se pode investir na empresa. Faça um levantamento minucioso de todos os gastos, mesmo os mais pequenos, e veja quais podem ser eliminados ou renegociados. Entenda melhor os indicadores econômicos. Inflação e dólar, por exemplo, são variáveis que podem influenciar os seus custos e a sua receita. E por fim, tenha capital de giro. Você não pode deixar de fazer uma venda por falta de estoque. É fundamental ter em caixa o mínimo necessário para manter o negócio rodando. Uma empresária faz parcerias com comunidades de artesãos de vários cantos do país. Valoriza a regionalidade e a tradição artesanal brasileira. Veja só. A história da Vera com a tecelagem é antiga. Começou por necessidade, mais de 30 anos atrás. Casada, vim para a cidade, não tinha o que fazer, né? Porque a gente que veio da roça, chegou na cidade, vamos aprender alguma coisa, né? Ela descobriu a arte de tecer em Carmo do Rio Claro, cidade mineira conhecida pelo ecoturismo, pela fé e pela forte presença do artesanato. Só que eu nem tinha o tear, nem nada. Aí eu chegava na tecelagem, ficava olhando as pessoas fazer. Aí eu consegui. Eu vim um dia, aprendi uma coisa, vim outro dia, aprendi outra coisa. E com pouco eu estava com tear na minha casa. O trabalho da Vera e de outros artesãos encantou a Zizi, 20 anos atrás, durante uma viagem. Ela é jornalista, designer e entusiasta do artesanato. Eu comecei a procurar ideias de como eu poderia fazer os panos da minha família, que eram os panos de sacaria da minha avó, de colono italiano, e fui parar em Carmo do Rio Claro, pesquisei, e fui parar em Carmo do Rio Claro para fazer um determinado acabamento, que eram os abrolhos, eram os acabamentos de amarrados, assim. E aí, quando eu entrei na cidade, a cidade batia, ouvia barulho de tear. Falei, nossa, isso é mais, né? É mais do que fazer os abrolhos, eu vou aprender a fazer pano mesmo. Zizi passou a mapear as diferentes técnicas manuais presentes em várias regiões do Brasil. Depois surgiu a ideia de montar um negócio em parceria com as comunidades de artesãos. Que riqueza que é esse trabalho e que eu quero transportar, quero ressignificar para um olhar contemporâneo. A Zizi tem um showroom em São Paulo, onde expõe e vende as peças. Além dos itens de cozinha, mesa e sofá, inspirados em sacaria antiga, tem criações como colchas, toalhas de banho e outros produtos artesanais. Só aqui nessa mesa a gente tem arte de Minas Gerais, do Ceará. Essa cesta, por exemplo, foi feita por uma comunidade quilombola de Sergipe. E olha só que legal esse cabideiro de madeira que veio de Alagoas. Todos esses artesãos são microempreendedores individuais e recebem conforme a produção. A Marlene também é uma das parceiras. Ela tem uma oficina de costura em São Paulo e faz o acabamento das peças que chegam das tecelagens. Eu faço almofada, cortina, pano de prato, colcha de cama. Para dar conta da demanda, a Marlene ensinou até o marido a costurar. Ele deixou o emprego como motorista para ajudar na oficina. Eu tinha uma máquina caseirinha na cozinha, quando eu comecei a fazer as primeiras peças. Aí a gente foi progredindo, foi crescendo, o trabalho não dava mais. Aí eu tinha essa área aqui sem construção. Aí a gente construiu a oficina aqui, mas com muita luta e devagar. Marlene fatura de 3 a 6 mil reais por mês com os pedidos da Zizi. E a Vera, de Carmo do Rio Claro, já teve mês que passou dos 7 mil. Muito melhor hoje em dia. Graças a Deus, não só eu, mas a nossa equipe inteira aqui na cidade. E ainda hoje no Pegni tem uma empresa amada pelos gatos. Ela fabrica arranhador de papelão, labirintos e comedouros. Tudo criação de uma empresária que sabe tudo de gato. E no próximo bloco você vai ver as aulas que ensinam crianças a andar de bicicleta sem rodinha e a vencer o medo. Aguarde, voltamos já.
No Planeta Criativo de hoje, conheça o trabalho de uma startup israelense. Ela desenvolveu um sistema autônomo de robôs voadores para colher frutas. A solução inteligente é para ajudar na falta de mão de obra para esse tipo de trabalho. O sistema tem uma plataforma de condução com braços robóticos e garras, que são usadas para pegar as frutas das árvores. Também faz um vídeo e usa a inteligência artificial para analisar e colher apenas as frutas maduras. Um aplicativo de celular informa quantos quilos de frutas foram colhidos e quanto tempo levará para terminar o trabalho da colheita. A solução ainda está em fase de testes, mas a empresa espera apresentá-la em breve ao mercado global. 42% dos brasileiros não sabem andar de bicicleta, mas um pequeno negócio de São Paulo quer mudar esta realidade. A empresa oferece aulas de bike para crianças. Veja só. O Alexandre não sabe andar de bicicleta, por isso ele teve muita dificuldade para ensinar o filho Fernando. Eu tentei, a experiência não foi muito boa, não me sentia seguro. Eu tinha bastante dificuldade, né? A bicicleta foi ficando pequena, eu fui parando e tal. Depois de pesquisar bastante, o Alexandre descobriu a empresa do Ricardo, que oferece aulas de bike para crianças de 6 a 13 anos. E aqui não tem aquele negócio de andar com rodinhas, aqui é na raça mesmo. Veja só. Qual que é o principal medo? É de cair. Então o que nós fazemos? Colocamos ela em cima da bicicleta e aí eu faço alguns movimentos onde ela se obriga a colocar o pé no chão quando eu deito com a bike para um lado ou para o outro. Depois de aprender a manter o equilíbrio, as crianças treinam em um circuito para ganhar mais confiança. A empresa fornece as bicicletas e os acessórios de segurança, como joelheira, capacete e luva. As aulas, realizadas em parques da cidade de São Paulo, custam a partir de R$ 450. Normalmente eu falo assim, olha, o custo para você vai ser zero se em 2 horas e meia eu não conseguir ensinar o seu filho a andar de bicicleta. A Adriana é a mãe do Lucas e da Júlia. Ela ficou impressionada com a rapidez que os filhos aprenderam a andar de bicicleta. No início eu estava um pouquinho tensa, porque eu falei, nossa, 2 horas e meia, será que vai conseguir? E assim, a frustração, a criança, é difícil lidar com isso, né? Aí eu fiquei super tranquila e satisfeita. Por causa que eu caía muito. O Ricardo me ajudou a não cair. Tá fera mesmo, tá craque? Posso pedir pra você andar, você vai conseguir andar agora? Uhum. Então vamos ver se você sabe andar mesmo. A empresa faturou R$ 108 mil em 2021. O Ricardo teve apoio de uma aceleradora para formatar o negócio, que já formou mais de 700 crianças. Muitas crianças chegam aqui com uma frustração, se sentindo excluídas, porque a maioria dos colegas já sabiam andar de bicicleta e quando ela entende que aquilo era tão difícil para ela e que ela conseguiu conquistar, isso tem que ficar memorável. Então a gente dá o certificado justamente para poder incentivar a continuar pedalando por aí. E daqui a pouco no PEGNI, a melhor amiga dos gatinhos. Empresária cria arranhadores especiais para os bichinhos. Voltamos já. Aguarde. No Brasil já são 27 milhões de gatos, um crescimento de 6% em 2021. Investir na comodidade deles e dos tutores virou um bom negócio. Com visão aguçada e corpo flexível, os gatos adoram subir nas coisas e se esconder. Amam carinho e cantinhos macios, principalmente o moletom do tutor. E também adoram caixas de papelão. As duas são os grudes, aonde eu vou elas estão junto, tá vendo? Tá miando porque quer abrir a porta. Sem dúvida ele também é o melhor amigo do homem, mesmo que um amigo meio folgado. Bom, exceto quando resolve usar suas afiadas garras para destruir sofás. Mas um produto promete resolver essa dor do consumidor. Esse aqui, ó, o arranhador de
papelão. Então, gato arranha mesmo? Arranha sim, arranha bastante. É um comportamento que a gente tem que... assim, as pessoas querem que os gatos não arranhem. Não, a gente só tem que fazer a troca correta de ensinar qual é o local certo dele arranhar. Olha lá, a outra entrevistada já veio. Como ela chama? Sayuri. O arranhador foi criação da arquiteta Celi, dona de 3 gatos. Foi de tanto ver os pets detonarem os móveis da casa que ela criou o produto com um diferencial. Ele é feito com papelão craft. Então, a hora que o gato arranha, ele não consegue arrancar pedaço. Entendi. Então, ele consegue usar esse arranhador por 8 meses. Entendi. Sendo que os outros, no máximo, 1 mês, 2 meses, no máximo, dependendo da quantidade de gatos que você tem. E depois que arranhou tudo, tem o refil. A pessoa vem e entra e compra só o refil. Um dia ela foi com a invenção para um bazar. Ficou boquiaberta com a procura. Levei meus 50 arranhadores nessa feira e em 2 horas eu vendi tudo. Claro, aí ela percebeu que tinha um negócio nas mãos. Virou o MEI e começou a fazer os arranhadores em casa. Chegou uma hora que a família não tinha mais onde andar dentro de casa. Os gatos adorando porque virou um parque de diversões tremendo lá, né? Hoje a empresa está neste galpão, porque desde o início as vendas dobram ano após ano. Um dos motivos é que Celi aplicou a experiência de arquiteta e de gateira nos produtos. É a observação do gato. Quando eu criei esse modelo, eu pensei nessa curvatura, para o gato poder se acomodar, que fica bom para ele dormir e quando ele acorda ele arranha. Pensei no acabamento que fique bacana na sala, então ele tem um design bonito. Mas Celi foi além, criou outros produtos, cama, comedouro, brinquedos. Isso aqui é um labirinto. É um labirinto. A gente colocou o nome de labirinto porque gato ama caixa, né? Então a gente criou essas caixas onde o gato entra, ele consegue ter o domínio do ambiente por essas aberturas e ele tem esses buraquinhos aqui que você consegue unir um cubo no outro, a pessoa vai adquirindo o cubo e vai fazendo um playground, vai virando um castelo. Na divulgação, a empresária mostra os produtos sendo usados naturalmente, no dia a dia. Então, assim, o gato, ele brinca, ele dorme, ele come e os produtos estão inseridos o dia inteirinho dentro da rotina do gato, sem ficar com aquela coisa de venda, sabe? Compre, compre, compre. Preço do arranhador, a partir de R$ 89,00. O comedouro, R$ 137,00. O labirinto de papelão, a partir de R$ 39,00. A Cristiane comprou os 3. Ele salva o sofá, salva uma poltrona, porque ele tem, acho que até uma textura mais agradável do gatinho arranhar, sabe? O arranhador é ótimo para esses estímulos mais naturais do gatinho, esses tipos de comportamento mais natural. A Celi já vendeu produtos para mais de 100 mil felinos. Fatura 150 mil por mês. Ano passado, recebeu o aporte de um investidor e transformou a empresa em uma sociedade anônima. Me deu um pouco de ciúme de abrir mão disso, de deixar ela com outro dono. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que eu tinha uma limitação. Então, eu vi que, assim, ia ser muito egoísmo eu continuar com a marca e deixar ela pequenininha. É aquela coisa, né? Deixa o filho crescer e criar asas. Pequenas Empresas fica por aqui. Acompanhe nossas reportagens pelo Globoplay. Semana que vem tem mais. Tchau!